E às vezes, né, eu estava sentado aqui e um dizendo para o outro, mas não está legal isso, não está legal aquilo. Eu não sei se é eu que não entendo nada de música, mas pelo menos quando a gente está reunido como igreja do Senhor, eu vejo que é um momento muito especial, quando a gente adora o Senhor. Deus derrama cura, Deus nos restaura, Deus derrama a presença dEle. Amém, queridos? Então louvado seja Deus pela equipe de louvor, pela dedicação, por tudo aquilo que eles têm se empenhado a fazer. Hoje nós vamos iniciar uma nova série, como a gente já vem divulgando, e nós vamos refletir um pouquinho sobre família. E eu confesso para vocês que não foi fácil preparar essa mensagem, porque no mundo que a gente vive hoje, na cultura que a gente vive inserido, a verdade é que nós não vivemos de maneira bíblica, nós vivemos sim de maneira cultural. Mas eu não queria que você saísse daqui com peso no coração, eu não queria gerar peso no seu coração, mas sim trazer entendimento da palavra de Deus, entendimento da Bíblia. O que a Bíblia nos ensina sobre família, sobre relação conjugal, sobre a formação de filhos. Eu queria que, antes de nós iniciarmos a fazermos a reflexão dessa noite, eu queria que mais uma vez nós pudéssemos fechar os nossos olhos e que você pudesse colocar o seu coração, a sua família, e pudesse pedir ao Senhor que o Senhor ilumine os nossos olhos nessa noite, ilumine os nossos corações, para que possamos entender aquilo que a palavra do Senhor nos ensina e nos orienta. Vamos orar? Pedir para o Eu Sou aqui orar por nós. Querido Deus, nosso Pai, o Senhor mesmo construiu a família. Vivemos num mundo turbulento, onde nossas famílias são diretamente atacadas pelo inimigo. Mas a Tua palavra nos diz que aquele que realmente está firmado em Cristo Jesus, o Teu Filho amado, nosso Salvador, que esta família é abençoada. E neste momento, Deus, no nome santo de Jesus, que o Teu Santo Espírito esteja realmente passeando no nosso meio, abrindo nossas mentes e corações, para que possamos entender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Abençoe o Teu servo, pastor Vinícius, dá sabedoria, que o Teu Santo Espírito fale por ele, Deus. Que a Tua palavra seja realmente entendida nesta noite. E que possamos sair daqui melhor do que nós entramos, com nossas famílias abençoadas, conscientizadas, ó Deus, que precisamos do Senhor. Acabamos de cantar que sem Ti nós nada somos. É verdade. E a nossa família também sem Ti nada, ó Deus, nós podemos realizar. É pela Tua graça, é pela Tua misericórdia, Deus, é que vivemos como família. Abençoa cada família aqui representada, que todas as famílias recebam do Senhor nesta noite o entendimento da Tua palavra, como nós devemos seguir, como nós devemos caminhar segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Como eu disse, o propósito não é trazer peso para o coração de vocês, mas é sim trazer esclarecimento. E a série que a gente vai estar trabalhando durante esse mês é UFC Família. UFC Família. Hoje em dia está tão comum, né? As lutas, os combates. Eu estava vendo em relação ao UFC mesmo do Brasil esse ano, vai ter várias lutas. Mas eu queria trazer então essa luta para a nossa casa, esse combate para a nossa casa. E hoje eu queria compartilhar com vocês este primeiro tema, o primeiro round desse combate, a primeira batalha, entrando em combate pela aliança o quê? Conjugal. Mais uma vez, entrando em combate pela aliança conjugal. Pela aliança conjugal. Queridos, assim como eu disse, todos nós precisamos estar atentos.
Todos nós precisamos estar atentos a olhar para a nossa cultura e vermos a cultura que nós estamos inseridos e vivenciando. Às vezes os nossos casamentos, os nossos filhos têm sido levados para o inferno, e nós estamos tão imersos na cultura que às vezes dizemos: não, isso é normal, isso faz parte, isso existe, todo mundo faz assim, todo mundo pensa assim e todo mundo age assim. Todos nós erramos, cometemos erros pelas nossas decisões equivocadas, mas todavia Jesus, Ele nos convida a vivermos um novo tempo como família, para vivermos na plenitude da graça e da presença do Senhor. E discorrendo sobre esse tema, então, falando sobre relacionamento conjugal, uma pesquisa, vou pedir para o Bernardo colocar para a gente, eu fiquei assustado de olhar essa pesquisa no nosso país, no nosso contexto. Talvez os nossos vizinhos, talvez parentes nossos, talvez pessoas que nós amamos tanto, estão inseridos nessa pesquisa que eu pude ver. Em 2011, o número de divórcios no Brasil aumentou de 45,6% em relação ao ano de 2010. Queridos, em 2011, de 10 pessoas que casaram, 5 houve divórcio. Quase que 50% ocorreu divórcio. É muita coisa, não é não, queridos? É muita coisa. Tem algo errado. A maior proporção de divórcios ocorreu entre casais de 5 a 9 anos de casamento, ou seja, casais novos. A segunda maior proporção ocorreu entre casais com 1 a 4 anos de casamento. Os primeiros 4 anos. Os novos casais às vezes não têm conseguido enfrentar as decepções, as frustrações, os problemas diários. E aí o que é mais fácil fazer? Volte para sua casa, cada um para o seu canto, e como diz a famosa frase: eu mereço ser feliz. E aí nós vemos então essas estatísticas. 40,9% no Brasil dos casamentos duram apenas 10 anos. 40,3% dos divórcios eram casais sem filhos. Ao analisar essas pesquisas e olhar para a palavra de Deus, eu vejo que a maneira como a gente tem vivido não é a maneira bíblica, não é a maneira que o Senhor nos ensinou, não é a maneira que o apóstolo Paulo nos ensinou, que o apóstolo Paulo nos adverte, que Jesus nos adverte, mas é sim a maneira que a cultura nos ensina. Se der certo, Deus; se não der, a gente separa. Isso é a cultura que adentra a nossa casa e adentra o nosso coração. Mas eu queria que a gente pudesse abrir os nossos olhos e abrir o nosso entendimento e ver que a instituição, família, ela tem sido fortemente atacada. Quando a gente olha desde os anos 60, fazendo uma reflexão desde os anos 60, os anos 70, aonde houve ali a geração sexo, droga e rock and roll, a gente vê que a família começou a ser atingida através das drogas. Antes um pouquinho, quando a gente pega quase que um século atrás, 1950, 1915, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, onde as famílias têm sido fragmentadas. A verdade é que Satanás, a cultura na qual nós vivenciamos, tem se levantado contra as nossas casas, tem se levantado contra a família. Quando nós olhamos então para essa geração dos anos 60, dos anos 70, onde tudo era permitido, a sexualidade era permitida, e aí isso se levanta contra a família, um combate contra a família. Depois a gente experimentou o segundo movimento, que é o movimento feminista, onde as mulheres começaram a ocupar o mercado de trabalho. Não estou dizendo que seja errado, o que eu estou dizendo é que às vezes nós conquistamos espaço sim, no mercado de trabalho, nas suas profissões, mas nós perdemos espaço. As mulheres perderam espaços no coração do esposo, no coração dos filhos. E isso foi o segundo movimento que se levantou contra a nossa casa e contra a família. E agora nós temos provado o terceiro movimento que foi legalizado, que são os homoafetivos, a lei, que agora já é lei,
que é onde você vai estar no shopping, você vai estar numa praça e dois homens vão estar se beijando, duas mulheres vão estar se beijando, e você vai ter que ficar quieto diante desse cenário. Queridos, são movimentos que têm se levantado contra a nossa casa, que têm se levantado contra os nossos filhos. Mas eu creio que é hora de nós abrirmos os nossos olhos e podermos visualizar toda essa cultura que está ao nosso redor, e poder ter discernimento, e poder ter sabedoria, o que fazer, o que falar, como reagir. Outro dia eu estava dizendo que quando eu for fazer casamento agora, eu vou ter que perguntar para os noivos: os seus padrinhos são todos normais? Porque pode acontecer, estar lá na frente e de repente entrar dois homens de braços dados. Porque vai ser normal, já tem sido normal. São movimentos que têm se levantado contra a nossa casa, contra a instituição família. Basta a gente olharmos para essa estatística. E queridos, isso não está longe de nós. Eu creio que você tem passado e tem vivenciado essa realidade. Basta você olhar para a sua casa, basta você olhar para o seu vizinho, basta você olhar para o seu colega de trabalho. As famílias têm sido atingidas fortemente. E queridos, se há uma coisa que Satanás tem se levantado, que a cultura, que o mundo tem se levantado, é contra a família. Porque se acabou a família é a base, é a família nuclear, é a instituição primária do Senhor. Mas eu queria que nós pudéssemos abrir os nossos olhos, não carnais, mas os nossos olhos espirituais. Há uma grande diferença entre saber e viver. Às vezes nós até sabemos. Quando eu aconselho, às vezes, alguns casais, eles até sabem o certo, o que fazer, mas a grande dificuldade é a atitude. Santo Agostinho, ele dizia que a maior distância que existe é entre a mente e o coração. A maior distância que existe no planeta Terra não é o Japão, nós que estamos aqui, lá no Oriente, não é. A maior distância que existe é entre a consciência, a mente, com o coração. Porque às vezes nós até sabemos o que é certo, nós até olhamos para isso e sabemos, mas a grande dificuldade é como agirmos, é como educarmos os nossos filhos. A semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre formação de filhos. E aí, quando eu olho então para a palavra de Deus, eu consigo enxergar algumas verdades. Eu queria trazer essa verdade para o meu e para o teu coração. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Efésios, quando nós olhamos para a cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso era uma cidade muito grande, de 500 mil de habitantes. E havia ali naquela cidade o templo da deusa Diana, e havia ali também a promiscuidade, havia ali a prostituição, havia ali também naquele contexto a desvalorização da família. As famílias, os casais eram descartáveis. Casa no mês e separa no outro. Já havia isso aqui no contexto de Paulo de Éfeso. Mas quando nós olhamos então para as orientações de Paulo, eu queria trazer essas orientações para o meu e para o teu coração, para que possamos sair daqui nessa noite, não somente entendendo, mas vivenciando o nosso dia a dia. Eu acho lindo quando o apóstolo Paulo então discorre falando sobre o relacionamento conjugal, a aliança conjugal. Vamos ler o texto. Diz assim, a partir do versículo 17, nas palavras de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, ele diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí ele começa agora a discorrer sobre algumas orientações à esposa e ao esposo. E ele diz assim: mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos.
Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Os dois o quê? Se tornarão. Guarda essa palavra, depois nós vamos voltar aí. E os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo o respeito. Queridos, são palavras e orientações do Senhor. Quando nós olhamos para essa orientação do apóstolo Paulo, nós entendemos, eu queria trazer algumas verdades desta palavra do apóstolo Paulo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para que eu e você possamos sair daqui e colocar em prática, não amanhã, mas já a partir de hoje. Já a partir de hoje. E a primeira verdade que eu consigo enxergar nesse pequeno trecho do apóstolo Paulo é que nós precisamos reconhecer a essência da aliança conjugal. Podemos repetir? Reconhecermos a essência da aliança conjugal. O que é a essência da aliança conjugal? Há uma coisa totalmente errada que as pessoas dizem, eu caso para ser feliz. Não é. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não casamos para ser felizes. Nós casamos sim para nos tornarmos pessoas felizes, para tornar o outro feliz. Mas nós já adentramos ao casamento dizendo, eu mereço ser feliz. Então eu queria te convidar a fazer um retorno à palavra do Senhor e na palavra do apóstolo Paulo, entender a essência da essência conjugal. Porque quando a palavra do Senhor, tanto em Gênesis, quanto depois Jesus repete essa passagem, e o apóstolo Paulo também repete, ele diz assim, e os dois deixarão pai e mãe, e se tornarão uma só carne. Queridos, quando a gente casa, a gente não está pronto. Você não está pronto, o esposo não está pronto, a esposa não está pronta. Mas a palavra de Deus diz que é um processo, é um crescimento contínuo, um amadurecimento. A grande questão é, a gente vai estar sensível a esse crescimento, a gente vai pagar o preço em poder crescer junto, porque a palavra de Deus diz, e se tornarão uma só carne, e se tornarão uma só carne. A frase que ouvimos, como eu disse hoje, é, pastor, eu mereço ser feliz. Já não dá mais, já não dá mais. Essa semana, eu não sei se é verdade, mas eu olhei no Facebook, e alguma pessoa postou isso lá, que diz assim, a Madonna com 55 anos, e o seu namorado com 22. Não sei se é verdade, mas me chamou a atenção. Jennifer Lopez com 43 anos, e o seu namorado com 26. Mariah Carey, isso mesmo, né? Mariah Carey, com 44 anos, e o seu namorado com 32 anos. Queridos, eu não sei se isso é verdade, mas me chamou a atenção. Mas basta nós olharmos ao nosso redor e a gente vai visualizar isso. Relacionamentos conjugais descartáveis. Relacionamentos conjugais que a gente olha para o cônjuge e diz, você vai ter que me suprir em todos os sentidos. Você vai ter que me saciar em todos os sentidos. E se você não me saciar, eu troco. Eu pego outro mais novo. Queridos, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Aonde a gente olha e as pessoas dizem, eu tenho dinheiro, eu faço tudo, eu compro outro, eu troco. É relacionamentos descartáveis. Quando na verdade nós olhamos para a palavra de Deus, e o projeto de Deus para mim e para você é para que nós possamos aprender a crescermos como esposo e como esposas do Senhor, como filhos amados do Senhor.
Quando nós entendemos que a pessoa na qual Deus colocou diante de nós é para que nós nos tornemos pessoas melhores, nos tornemos melhores pais, nos tornemos melhores homens, porque é nesse relacionamento conjugal que há sim, eu não estou dizendo que seja fácil, é difícil, é doloroso, mas é nesse relacionamento que nós nos tornaremos uma só carne. E a palavra então do apóstolo Paulo dizendo isso, nós precisamos aprender a termos longevidade na aliança conjugal. É um processo, é uma caminhada. E eu estava vendo em outras pesquisas, aquelas pessoas que se divorciaram, depois de 5 anos, elas foram novamente entrevistadas, e elas diziam então que elas estavam mais tristes, elas estavam mais infelizes do que há 5 anos atrás, quando elas estavam casadas, com seus cônjuges, com seus esposos e com suas esposas. Então nós olhamos e podemos perceber que o divórcio não é a solução. Nós precisamos combater pelo nosso casamento, pela nossa casa, pela aliança conjugal. Paulo, ao abordar sobre esse relacionamento conjugal, ele trata com muita clareza quais são os papéis da esposa, os papéis do esposo. Então o apóstolo Paulo inicia discorrendo que deve haver respeito, as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Até mesmo a submissão, nós precisamos entender a palavra submissão, porque quando a gente diz para uma pessoa, você precisa ser submissa, a gente tem um entendimento errado da palavra submissão na Bíblia. A palavra submissão na Bíblia, ela significa proteção, ela significa cuidado, ela significa zelo. É cuidado. São papéis diferentes, são funções diferentes, mas na essência não existe maior nem menor. Não é porque o esposo é o cabeça que ele é maior, não. Quer ver um exemplo simples? Quando nós olhamos para a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a essência é a mesma, não muda nada. Jesus não é menos do que Deus Pai, o Espírito Santo não é menos do que Jesus. Na essência eles são iguais, assim como nós, esposo e esposa, na sua essência nós somos iguais diante de Deus. O que faz essa discriminação, o que faz essa colocação, a mulher é inferior, é a cultura que nos envolve. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra submissão, ela significa proteção, auxílio. E nós precisamos entender, como diz a palavra do Senhor, que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Respeite os seus maridos, no sentido dela ser protegida, dela ser cuidada, dela poder honrar o seu esposo, respeitar. Nós precisamos entender que diante de Deus todos nós não somos iguais, é a mesma essência. Quando nós olhamos, a própria palavra do Senhor diz que Cristo foi submisso em tudo. Se nós entendemos a palavra submissão à luz da Bíblia, até mesmo Cristo, porque a palavra do Senhor diz assim, que Cristo foi submisso em tudo. Cristo foi submisso em tudo. Assim como a igreja é submissa ao Senhor. O apóstolo Paulo então faz essa comparação. Mulheres sejam submissas ao seu esposo. Não uma submissão militar, não estou dizendo isso, mas é uma submissão de auxiliadora, de mulher idônea, de mulher que seja cooperadora, para que você levante o seu lar e para que vocês experimentem coisas grandiosas do Senhor, para que vocês vivam na plenitude da vida. Em seguida então o apóstolo Paulo discorre sobre os papéis dos maridos. São funções diferentes. Assim como Paulo diz, as mulheres sejam submissas aos seus esposos, honrem os seus esposos, respeite o seu esposo. Os maridos, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Como que Cristo amou a sua igreja? Morrendo por ela. Maridos aqui presentes, se preciso for, nós precisamos morrer pela nossa esposa. Mas hoje, pelo contrário, a gente não paga o preço. A gente, como diz, chuta o pau da barraca. Mas a palavra do Senhor, através de Paulo, através do próprio Senhor Jesus, lá em Gênesis diz que assim como Cristo amou a sua igreja, nós precisamos amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, ou seja, morrendo por ela, se precisar for.
morrendo por ela, pagando o preço por ela. Será que nós estamos dispostos a morrer pelas nossas esposas? Será? Quando nós olhamos para a nossa cultura, que está ao nosso redor, não é bem assim. Não é bem assim. Certa vez eu estava conversando com um pastor, e ele dizia que estava aconselhando o esposo, e depois do esposo falar, desabafar, o pastor disse para ele: meu filho, você está irado, você está mesmo muito nervoso. Ele falou: pastor, eu não estou nervoso não, mas se eu pudesse matar aquela mulher, eu matava. Se eu pudesse enforcar ela, eu enforcava. Mas querido, nós precisamos entender e ter sabedoria do alto. É o Senhor quem nos vai dar sabedoria. E no segundo ponto, a gente vai entender isso: como agir, como fazer. Nós por nós mesmos, nós não somos capazes. Nós por nós mesmos, nós vamos fazer somente coisas erradas. Mas nós precisamos entender que priorizar o nosso tempo com o Senhor, priorizar o nosso tempo com Deus, é entender aquilo que Deus tem para a nossa casa, entender aquilo que Deus tem para a nossa família. Eu não entendo hoje, tem casais que dizem assim: pastor, ela cuida do dinheiro dela, eu cuido do meu dinheiro, ela tem a conta dela, eu tenho a conta minha. Vocês casaram, é uma só conta. Não existe isso. Ou vocês se tornaram uma única carne, ou então vocês estão vivendo o quê? O individualismo. Porque isso é a cultura que prega: cada um cuida do seu, cada um faz, cada um anda em cima do seu próprio prazer, da sua própria felicidade. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é assim. Mas hoje eu vejo alguns casais: eu tenho meu dinheiro e você tem o seu dinheiro. Não é bíblico, isso é cultural. Isso é cultural. Se vocês são uma única carne, vocês têm os mesmos alvos, os mesmos objetivos. E aí então nós começamos a entrar em caminhos delicados, porque às vezes nós não adoramos a ídolos feitos de imagens, de escultura, mas às vezes nós adoramos o nosso dinheiro, às vezes nós adoramos as nossas profissões, e com isso os nossos lares vão sendo a cada dia mais destruídos. Outros priorizam o tempo somente na profissão, e o que encontramos são casais separados, cada um administrando os seus bens, mas é uma cultura individualista. Isso não é bíblico, isso não é bíblico. Isso é cultural, isso é cultural. Talvez lá na sua empresa, talvez no seu trabalho, isso seja muito normal, mas quando nós olhamos na palavra de Deus, isso não é normal. E a segunda verdade que eu queria trazer ao nosso coração é dizer: pastor, tudo bem, mas como que eu vou agir? Porque é muito difícil. Queridos, eu não estou dizendo que seja fácil, aqueles que são casados aqui sabem disso. Eu não estou dizendo que seja fácil. A palavra do Senhor em Mateus 7 diz, eu gosto muito dessa palavra, quando Jesus estava encerrando o sermão do monte, Jesus diz assim: se vocês que ouvem estas minhas palavras e as praticam, vocês serão comparados a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva vai cair, os ventos vão soprar, os rios vão transbordar, mas se vocês edificam a casa de vocês sobre a rocha, e quem é a rocha? É Jesus. A chuva vai vir, o vento vai soprar, o rio vai transbordar, mas vai passar, porque os problemas vêm, mas eles passam. Mas a palavra do Senhor diz: se vocês ouvem essas minhas palavras, se vocês edificam a casa de vocês sobre a areia, a primeira tempestade que vier, a casa vai arruinar. Quando eu olho para essa passagem, eu vejo que todos os lares, a chuva cai em todos os lares, o vento sopra em todos os lares. Quem não tem problema, quem não tem dificuldade, todos nós temos, queridos. Uns têm mais, outros têm menos, mas a verdade é que todos nós temos. E quando nós casamos, parece que aumenta um pouquinho, né? Depois vem os filhos, responsabilidade dobrada. Mas o que eu queria dizer nessa noite, queridos, se nós temos o entendimento que o Senhor está conosco, que os princípios e valores da palavra do Senhor está conosco, por mais que venha um problema, por mais que o desemprego baixe na porta da nossa casa, por mais que o câncer adentre a nossa casa, eu vejo que a chuva, quando Jesus está dizendo isso, são problemas, são adversidades, por mais que tenham, mas elas vão vir e elas vão passar, porque a nossa casa está firmada sobre a rocha. O grande diferencial não está por fora,
Porque quando nós olhamos as casas, todas elas são iguais. O diferencial está no alicerce. O diferencial está naquilo que está no mais íntimo do nosso coração. Esse é o grande diferencial, porque a chuva vai cair, o rio vai transbordar, os ventos vão soprar, mas se a nossa casa estiver firmada sobre a rocha, o vento vai soprar, mas ele vai passar. Eu estou já casado com a Dani, 13 anos. Talvez você diga assim,